Diga glória a Deus, meu irmão. Que noite maravilhosa, abençoada, poderosa, ungida. Amém? Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor sempre. Ele tem sempre o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você não está sozinho. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Pastor Rafael, ele está para Israel e eu tive a graça de poder trazer uma palavra para os irmãos aqui hoje. E eu quero pedir para que toda movimentação cessasse, todo barulho. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para você nessa noite? Crê mesmo? Aleluia, glória a Deus. E é uma palavra que é um tanto quanto familiar para você que já leu a Bíblia, para você que já teve acesso ao livro dos Salmos. Hoje nós vamos falar do Salmos 23, do Salmo 23. É um salmo que possivelmente todos nós sabemos de pelo menos um versículo. Pelo menos um versículo. Salmos 23, versículo 1. Quem lembra? O Senhor... Esse todo mundo sabe. Porque esse você encontra em outdoor, muro... que mais? Rabeta de caminhão, rodapé de menu de sanduicheria, está tudo lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Irmãos, a partir da semana que vem, nós vamos fazer um remanejamento das caixas de som, para que fique mais fácil de todos visualizarem a projeção, amém? Diga glória a Deus. Nós vamos chegar às caixas mais para o centro, né, Vinícius? Louvado seja o Senhor. E vamos fazer também uma repaginada nas cadeiras, para que todos ouçam perfeitamente, desde a primeira pessoa aqui na frente, até a última lá no canto. Amém, Adalto? Aleluia, glória a Deus. Abre lá no capítulo 23 do livro de Salmos. A Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Agora nós vamos ler os 6 versículos juntos. Vamos lá, todo mundo junto, com fé? 1, 2, 3, e volta lá para o versículo 1, por favor. Vamos contar de novo. 1, 2, 3 e... O Senhor... das águas de descanso, refrigera a minha alma. Por amor do seu nome. Meu cálice, bom. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém? Olha que salmo poderoso, meu irmão.
Você sabe que esse salmo, inclusive, é um salmo profético, porque ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É claro que aqui o Senhor, né, escrito com letra maiúscula, diz respeito ao Senhor de Israel, ao Deus de Israel. Mas por que eu estou dizendo que ele é profético? Porque quando Jesus veio, esteve aqui na terra, ele também se apresentou como bom pastor. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, ele fala: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ou seja, em última análise, quem é esse bom pastor maravilhoso, poderoso, que cuida das suas ovelhas? Fala assim comigo: Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em tempos de redes sociais, muitas pessoas estão interessadas em ter seguidores, né? Pessoas que o acompanhem nas redes sociais. Mas você sabe que 2 seguidores jamais podem faltar na sua vida. Não pode. Fala assim: bondade e misericórdia. Essas duas te seguirão todos os dias da sua vida. Amém? Todos os dias. Nós precisamos da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. Vamos começar pelo versículo 1. Nós sabemos que esse salmo é um salmo davídico. E quando nós conhecemos a história de Davi, nós sabemos que Davi, ele era um pastor de ovelhas, filho de um pastor de ovelhas, né? Então certamente ele sabia como lidar com ovelhas, porque ele era pastor. Mas nesse salmo especificamente, ele não se apresenta como pastor, ele se apresenta como ovelha. E ele começa falando assim: o Senhor é o meu pastor. É claro que muitas pessoas, muitas mesmo, conhecem esse versículo e afirmam, né? Não, o Senhor é meu pastor, Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Só que antes de nós falarmos exatamente sobre do que Ele não nos deixa faltar, é importante sabermos quem é esse Senhor. Você sabe que as pessoas, de um modo geral, elas estão à procura de algo que as preencha, seja prosperidade, paz, alegria, vida abundante, descanso. Mas nós entendemos que, por mais que o homem procure essas coisas, porque certamente Deus quem fez o homem com características, né, com essa abertura para buscar algo, nós entendemos que esse espaço que há no homem só pode ser preenchido por Deus. Somente Deus pode dar aquilo que o homem precisa. E quando a gente vira para esse salmo e começa a se perguntar: mas quem é esse Senhor que o texto está falando? Qual que é a maneira dele ser? O que ele espera do homem? Qual o propósito desse Deus ao nos fazer? Como que ele se comporta? O que ele espera de nós como pastor? Responder a essas perguntas é fundamental para que a gente entenda qual é a ótica nossa como ovelha diante de um pastor que nos criou, que nos fez para um propósito específico. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o propósito para o qual elas foram criadas. Não são poucas as pessoas que nos procuram e perguntam: mas por que será que eu existo? Por que será que Deus, em sendo o Todo-Poderoso, Ele resolveu criar o homem? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E não é por acaso. Nós não podemos, ao ler esse capítulo, né, esse trecho da palavra, esse salmo, concluir rapidamente, né, nos deixarmos ser levados pela religião, porque religiosamente, muitas pessoas inclusive deixam essa página da Bíblia aberta, né, porque
quem sabe não traz uma proteção, não é isso? Às vezes essa página, e também o Salmo 91, às vezes é até mais amarelado, né? E quando ela escapa da página, vem um vento forte, nós voltamos lá para o Salmo 23, para a gente declarar que Ele é o nosso pastor, aleluia. Só que nós não podemos ser rápidos para entender sobre esse Senhor com letra maiúscula e também o seu Filho, né, Jesus. Nosso conceito a respeito de Cristo, às vezes é humano, estreito, né, reduzido, mas é importante nós entendermos quem é esse bom pastor, porque se Jesus virou enquanto esteve aqui na terra e disse: olha, eu sou o bom pastor, e como bom pastor eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e Ele de fato deu a vida pelas ovelhas. Só que não apenas isso, Ele quer nos dar muito mais do que a própria vida. Ele nos deu a vida, glória a Deus por isso. A Bíblia fala que Ele morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, amém? Só que o nosso Cristo, Deus, Filho, Ele quer nos dar muito mais do que vida, porque Ele próprio disse: eu vim para que tenhais vida. Mas que tipo de vida? Fala assim: vida abundante. A Bíblia fala um pouco sobre esse bom pastor. Quando abrimos lá o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, esse texto é interessante porque fala de Cristo, tanto no seu aspecto natural, quanto, né, no aspecto sobrenatural, na sua divindade. A Bíblia diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Então Cristo, né, é o Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Fala assim: tudo, fala absolutamente tudo, foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, aleluia. Olha que poderoso. Se a gente for parar para refletir sobre o poder, a obra de Deus, a sua magnitude e todas as coisas que Ele fez, no mínimo nós ficaremos chocados, embasbacados, porque como que Deus pode amar, se entregar, né, viver, morrer numa cruz, simplesmente por alguém que peca, por alguém que de repente nunca buscou, nunca fez nada para merecer coisa alguma. Só que Davi, quando ele se põe na posição de ovelha, ele começa a enxergar como que é o Deus pastor, e como que Deus nos vê como ovelhas. É interessante que durante toda a palavra, por mais que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele manifestou um dos nomes de Deus, quem sabe? Fala assim: Abba, fala Pai. As pessoas não relacionavam com Deus como Pai, e Jesus ele veio para manifestar essa forma de relacionamento, para manifestar o Deus Pai. Só que quando nós lemos toda a Bíblia, nós vemos que Deus,
ele se relaciona com a sua criatura, com o homem, num relacionamento ou de pai para filho, ou de pastor para uma ovelha. Em todas as situações, ou ele se manifesta como um pai, querendo abençoar, querendo guardar, querendo instruir, ou ele se manifesta como um pastor. Por isso que certamente Davi, homem segundo o coração de Deus, ele, com muita propriedade, ele começa esse salmo dizendo: olha, esse Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. As pessoas discutem muito sobre a criação, a evolução, sobre o famoso Big Bang, mas qualquer cientista de bom senso, ele sabe que se ele começar a reduzir e a entender e começar a avaliar o início que eles atribuem, né, a esse Big Bang, a famosa partícula da vida, eles vão ter que concluir que alguém, um criador, precisou criar a partícula da vida. E não apenas isso, como também dar o start, dar início. Porque existe uma teoria chamada de design inteligente, que quando você olha para a criação e para os detalhes, né, que constituem a natureza, o ser humano, as veias, o sistema digestório, tudo aquilo que compõe a estrutura, né, do cosmos, do macrocosmos, você começa a avaliar que as coisas não estão por aí por acaso. Houve alguém com inteligência, com critérios para criar todas as coisas. E nós até acreditamos, né, na teoria do Big Bang, desde que seja. E Deus disse: Big, e houve Bang. Estou brincando. Mas o universo é poderoso. A ciência conseguiu descobrir, até agora, 62.500 quatrilhões de corpos celestes na Via Láctea. Vou repetir. Eles estimam que há 62.500 quatrilhões de corpos celestes na Via Láctea. E nós estamos em apenas um deles, chamado Terra. E é interessante que quando, né, no meio desse tanto, né, de corpos, eles consideram que se eles pegassem, por exemplo, o microscópio mais poderoso já feito pelo homem, e levassem esse microscópio para a estrela mais próxima da Terra, esse microscópio não seria capaz de enxergar a Terra, porque a estrela mais próxima está tão distante daqui, que nem mesmo o microscópio mais poderoso conseguiria identificá-la. Imagina a grandeza desse universo. E quando nós também olhamos para as pequenas, né, pequenos corpos, os organismos, nós vemos que muitos deles, esses micro-organismos, com uma constituição mínima, nanométrica, mas de uma complexidade, de uma perfeição, de uma estrutura impressionante. E será que tudo isso é forma, né, foi criado pelo acaso? Quando a gente pega um microfone desse,
a gente só pode crer que alguém pensou a respeito de como criar esse microfone. Não é fruto do acaso. Não houve, né, uma explosão num lugar aí de, sei lá, de... O que é feito o microfone? Nem sei. Plástico? Tem plástico aqui, né? Petróleo. Explodiu lá e de repente formou um microfone. Tem aço também aqui, né? Explodiu a montanha e formou essa bola aqui em cima. Claro que não. Alguém teve que pensar a respeito, teve que criar, teve que estudar. Tudo que nós olhamos ao nosso derredor é fruto de uma inteligência, de alguém que pensou, de alguém que estruturou, de alguém que avaliou, considerou o que era melhor, aquilo que não era. E quando nós olhamos também para toda essa estrutura do universo, também nós devemos considerar que há um Deus poderoso, há um Deus criador, glorioso, soberano, que detém o controle de todo o universo na palma das suas mãos. Mas esse Deus poderoso também resolveu criar o homem. E não apenas criou o homem, como deu a esse homem uma oportunidade, um privilégio que ele não deu a nenhuma outra criatura. Porque desde o início, o alvo de Deus é que esse homem compartilhasse de uma comunhão com seu Criador. Lá mesmo no Éden, o alvo de Deus era que Adão e Eva comessem da árvore da vida. E uma vez que eles comessem da árvore da vida, eles teriam esse relacionamento de filho para o pai, de ovelha para o pastor, eternamente. Esse era o alvo de Deus desde o início. Davi, então, ao falar o Senhor é meu pastor, certamente ele sabe o quanto ele é alvo desse amor divino, desse amor poderoso, majestoso, que estava envolto, que estava sobre a vida dele. Esse salmo, Salmo 23, ele foi escrito numa circunstância difícil até, porque ele estava isolado numa espécie de oásis, cercado pelos seus inimigos, e nesse contexto ele declara: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele passou por tribulações, sim ou não? Dificuldades, angústias, com certeza passou por tudo isso, mas ele sabia quem era o seu dono, ele sabia quem era o seu Senhor, ele sabia quem era o seu pastor. Então não importasse as circunstâncias, não importasse o contexto que ele estava inserido, ele estava afirmando: olha, eu estou aqui isolado, eu estou aqui debaixo de uma pressão, cercado, mas o Senhor, Ele é o meu pastor. Você pode declarar isso? O Senhor é o meu pastor. Testemunho de um pastor que compra um rebanho de ovelhas. Ele sabe que aquele rebanho invariavelmente vai fazer parte da vida dele. Só que o preço que se paga para comprá-la é apenas a primeira parte do sacrifício. Existe algo a se fazer para além do que simplesmente comprar. Porque para essas ovelhas crescerem, para essas ovelhas prosperarem, há um sacrifício a ser feito. E qualquer pastor de ovelha, como profissão, sabe disso. Por quê? Porque as ovelhas, elas não se cuidam sozinhas. Quem sabia disso? Na verdade, a ovelha, ela tem uma semelhança muito grande com nós humanos.
Ovelha não se cuida sozinha. Ovelha, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, ela precisa de ser acompanhada de perto. O instinto, né, de grupo das ovelhas é muito parecido com o nosso. Porque ovelha, deixa eu falar algo para você aqui. Ovelha, ela tem também seus temores. A ovelha, ela tem a sua timidez, a sua obstinação. A ovelha, ela tem hábitos ruins. A ovelha às vezes é estúpida, tem dificuldade para seguir uma direção. E isso tem muito a ver com a nossa realidade, porque nós somos limitados também. E Davi sabia disso, porque Davi começou a pastorear ovelhas, né, as ovelhas do seu pai, e certamente ele sabia, ele percebia que a ovelha tinha essas peculiaridades. Então, quando nós falamos do Senhor, né, que o Senhor é o meu pastor, é importante que nós entendamos que Ele quer, claro, que nós relacionemos com Ele como filhos amados. Quantos filhos amados nós temos aqui? Mas também como ovelhas. Porque como ovelha, nesse salmo nós vemos que, uma vez que Ele assume o pastoreio das nossas vidas, nada nos faltará. Fala assim: nada me faltará. Essa é uma afirmação ousada, que muitas pessoas concluem que, se nada vai me faltar, então, por que será que eu passo dificuldades? Por que será que eu tenho limitações? Porque quando Davi fala, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, certamente ele estava querendo dizer, olha, eu estou contente com meu dono, estou satisfeito, e não importa o que me aconteça, Ele é por mim. Ele é por mim. Eu estou aqui cercado, estou aqui diante de um problema, só que eu estou satisfeito, eu estou feliz, porque Ele, somente Ele, não vai me deixar faltar nada, porque Ele é o bom pastor, Ele quer o meu bem para mim, Ele quer o melhor para mim, Ele deseja que eu cresça, que eu avance. Eu fico pensando, né? Quantos desafios nós passamos no decorrer da nossa caminhada. Porque você declarar esse versículo, quando tudo está rompendo, você está prosperando, está com saúde, família vai bem, é de uma certa forma fácil, é compreensível, é aceitável. Mas e quando as coisas não vão bem? E quando você planeja, sonha, anela por algo e aquilo não acontece? Pode até soar como absurdo dizer que nada vai te faltar. Nada vai faltar, nada. Porque filhos de Deus passam por privações, assim como passou Davi. Você já passou por alguma privação? Você já passou por alguma dificuldade? Com certeza, né? Mas eu quero dizer que assim como nós começamos a nossa palavra, eu quero reafirmar para você: você não está sozinho. Por que ele diz que não faltaria nada para ele? Porque ele sabia que ele não estava
só. E uma vez que você entende que você não está só, você então descansa. Porque o próximo versículo ele fala: olha, esse meu pastor, ele me conduz para águas de descanso, para pastos verdejantes. Essa é uma questão de percepção do Senhor, do Deus Todo-Poderoso que nos ama. Nós passamos lutas. Na Bíblia nós vemos tantos, né, que passaram também: Elias, Paulo, João Batista, até próprio Senhor Jesus. Porém ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceremos. Ele venceu o mundo, ele venceu as tribulações, e eu e você também venceremos. Louvado seja o Senhor por isso. Quando eu falo que não vai me faltar nada, significa que não vai me faltar cuidado de Deus, não vai me faltar direção de Deus, não vai me faltar consolo do Espírito Santo, não vai me faltar a força dEle para vencer os meus adversários, não vai me faltar alegria quando as coisas não estiverem a meu favor, não vai me faltar a presença dEle para continuar caminhando. Por quê? Porque Ele está comigo. Eu não estou sozinho. Eu não sou sozinho. Faz toda a diferença. Importante nós entendermos que o bom pastor, ele quer sempre o melhor para nós. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. E às vezes atribuem, né, as mazelas da vida, as coisas, os acontecimentos ruins a Deus. Eu me lembro que quando aconteceu aquele acidente com o filho da Cissa Guimarães, eu sempre conto, porque fiquei muito chocado. Não com o acidente, porque foi uma fatalidade, mas com a resposta do amigo da Cissa, Chico Anísio. Ele disse assim: se Deus existe, então por que Deus permite essas coisas? E se Deus existe mesmo, então pode ficar com a minha parte para vocês. Porque na cabeça das pessoas, o fato de Deus existir não significa que não haveria problemas, dificuldades. E tudo isso começou a partir do quê? Fala assim: pecado. O pecado, infelizmente, entrou no mundo. E junto com o pecado entrou também a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Houve uns anos desse uma tragédia aqui numa escola aqui em Goiânia, e algumas crianças, infelizmente, né, foram alvejadas, morreram. E na capa do jornal no outro dia, uma criancinha estava dizendo, né: papai do céu levou meu irmãozinho. Porque as pessoas atribuem a Deus qualquer desgraça que aconteça por aí. Naquele acidente, aquele acidente aéreo lá com o time de futebol. Qual time? Chapecoense. E alguns viveram, né? Na verdade, uma minoria. E muitos faleceram. E foram entrevistar uma mulher desses que faleceram. E o repórter, né, constatou que o filho daquele homem, porque a mãe tinha dito: olha, papai levou.
E na casa dele tinha alguns quadros que faziam referência a Deus, a Cristo. E ele pediu para tirar todos. Por quê? Porque se Deus tirou o pai dele, que ele amava, então Deus é mau. Deus não é o bom pastor na cabeça de muitos. Porque invariavelmente, ou infelizmente, as pessoas querem atribuir o mal a Deus, a morte a Deus, mas esquecem que na vida há consequências, e nós estamos aqui por mais que passemos por tribulações, por aflições, ainda assim, o nosso Deus em Cristo Jesus, Ele é chamado de Emanuel. Fala assim, Emanuel. Fala, Ele está conosco. Os discípulos de Cristo foram mortos a fio de espada, cerrados ao meio, degolados. E aí? Muitas pessoas não entendem isso, mas quando você tem a paz e a convicção de que em Cristo nada, absolutamente nada te faltará, não importa as circunstâncias, você quer viver para Ele. Porque lá fora, a verdade é que pode ter muita coisa, entre aspas, boa. Nós sabemos que quando a gente tem esse entendimento, você pode não ser rico e nem estar pleno de saúde, mas você descansa, você é feliz, porque você sabe que Deus é por você. Ao passo que tem muitas pessoas lá fora, endinheiradas, com saúde aparentemente, mas infelizes. Por quê? Porque lhes falta algo, falta o bom pastor, falta o Senhor que quer trazê-las para o pastoreio dele, para o aprisco dele. Não adianta a gente ter dinheiro para comprar a cama, se o sono não vir, tem algum sentido? Nenhum. Não adianta você ter mansão, carros importados, toda uma vida, se você não tem paz no seu coração. Não adianta você, ir em restaurantes caros, ter acesso a comidas maravilhosas, se não tiver apetite. Tem gente que fala, vou fazer a viagem dos meus sonhos, vou viajar para praia, para não sei da onde, para as costas marítimas, viagem de não sei do que. Só que o seguinte, quando você não tem paz, o máximo que vai acontecer é você ver uma paisagem bonita, porque a paz não é exterior, a paz ela é dentro de nós, é dentro de nós. Não tem jeito, eu posso ir para o lugar mais bonito, mais paradisíaco, se eu não tiver paz, não adianta nada. Posso ficar isolado, posso ficar sozinho, sem som algum, trancafiado no lugar secreto, se eu não tiver descanso, não resolve, não resolve. Por isso que a satisfação deveria ser uma etiqueta, algo claro na vida de quem tem ao Senhor Jesus como pastor. Quantos aqui desfrutam de descanso e paz? Deus quer isso para nós. Deus espera que desfrutemos dessa vida. Estou completamente satisfeito.
Talvez Davi quisesse dizer isso. Por quê? Porque Ele é meu dono, porque Ele é meu Senhor, porque Ele não mede esforços para me abençoar, para me ver bem. Ele me prometeu vida abundante, proteção, e eu estou aqui, nesse oásis. Os inimigos estão aí fora, mas Ele é por mim. E porque Ele é por mim, nada nem ninguém pode contra a minha vida. Amém? E aí no versículo 2 a Bíblia fala assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala que quem é ovelha desse Senhor, desse bom pastor, Ele não faz a sua ovelha repousar num deserto, num lugar árido, seco, sem vida. Pelo contrário, Ele faz com que a gente repouse em pastos verdejantes. Pastos verdejantes. Qual que é o propósito desse pasto verdejante? Porque o texto continua. O texto fala assim: olha, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e não apenas isso, como também Ele me leva para junto das águas de descanso. Fala assim: água de descanso. Pela constituição da ovelha, é impossível qualquer ovelha descansar se ela não tiver pelo menos 4 condições a serem cumpridas. Porque a ovelha precisa de algumas coisas para descansar. A primeira delas é que ela precisa estar livre de todo medo, porque ovelha com medo não descansa. Fala assim: ovelha com medo não descansa. Olha que poderoso. Ovelha com medo não descansa. Por quê? Porque existe um problema no medo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, que o medo ele produz tormento. Quem consegue, por exemplo, descansar, dormir em paz, se souber que o seu inimigo está à porta, está entrando e não tem nada que você possa fazer contra? Não existe nada, não existe um Deus que possa te socorrer. Nesse contexto da ovelha, elas eram levadas para um pasto, para ficar longe, dos seus inimigos, ali perto, dos olhos do pastor. E as ovelhas sabiam que naquele lugar elas estariam protegidas. Por isso elas descansavam, porque lá tinha pastos verdejantes e lá tinha águas cristalinas. E aí ela não precisava temer. Qual é o problema do medo? É porque no medo a pessoa não confia. No medo ela desconfia, na verdade. Ela receia de que Deus, vai abandoná-la. Porque é bem verdade que todas as pessoas creem no poder de Deus, creem em Deus. Mas a dificuldade, na verdade, das pessoas é crer se Deus quer fazer na vida delas, se Deus está disposto a mover o seu braço em favor delas. E a ovelha com medo, ela não consegue descansar. A ovelha, se ela estiver com a sensação de que o inimigo, o predador está à espreita, ela não descansa. Só que tem uma segunda particularidade para que a ovelha descanse. Ela precisa estar livre da rixa com outras ovelhas. Engraçado isso, Porque
se a ovelha cria problema com outra ovelha, ela não descansa. Será que existe alguma similaridade nisso aí? A ovelha, para ela descansar, ela não pode ficar, batendo cabeça, brigando, disputando espaço com outra ovelha. E quando nós analisamos, se nós formos considerar como ovelhas do aprisco do Senhor Jesus, eu creio que assim como nós não podemos temer nada, não podemos viver debaixo de rixa, debaixo de problema com irmãos. A Bíblia fala que se ao trazer a sua oferta, e ali se lembrar que tem algo contra um irmão, o irmão tem algo contra você, o que você deve fazer? Ir lá e resolver, A Bíblia fala que, eu gosto desse texto, lá de Provérbios capítulo 6, versículo 16, que fala que 6 coisas Deus aborrece, mas tem uma que a alma abomina. E aí nos versículos seguintes fala: olhos altivos Deus aborrece, língua mentirosa Deus aborrece, mãos que derramam sangue Deus aborrece, pés que se apressam a correr para o mal Deus aborrece, coração que, volta lá, por favor, que trama projetos iníquos Deus aborrece. Agora pode passar. Testemunha falsa que profere mentiras Deus aborrece, mas tem algo que Deus abomina. Fala assim: aquele que semeia contendas entre irmãos. Não fale mal do seu irmão. Não fale mal de quem Deus estabeleceu para ser ovelha também. A Bíblia repreende o maldizente. Não se engane, tem gente que não consegue descansar, por quê? Porque a língua dela ainda é felina. Ela está o tempo todo criticando, repreendendo, reprovando, falando. Fique em paz, porque quem vai cuidar daquela ovelha, assim como de você também, fala assim: é o Senhor Jesus. Você crê que Ele cuida de todas as ovelhas? Eu creio nisso. Ele não precisa que eu cuide no lugar dele, Terceiro impedimento para a ovelha entrar no descanso é ficar livre daqueles insetos nocivos que se aglomeram e grudam na cabeça e trazem perturbação, tirando o descanso. Enquanto eu estava preparando esse texto, aqui nós usamos muito o exemplo do gado que tem aquelas moscas que ficam ali ao redor do chifre, produzindo parasita, e vira um problema, a vaca, o gado emagrece, problemas enormes. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, esse problema aqui da mosca é um problema não é de hoje. Eu lembro quando era criança, no mês de julho, tinha 2 coisas que sempre acontecia. Primeiro, era a propagandinha do supermercado Marcos na televisão. Chegou o mês. Quem lembra? Tem alguém dessa época? Falando de qual rio? Araguaia. Não faltava. Em julho tinha musiquinha de novo. Chegou o mês. Vai começar tudo outra vez. E a segunda coisa é que meus pais iam para o Araguaia. Só que eu lembro de poucas coisas do Araguaia. Poucas. Mas tem uma que eu nunca esqueço. Dos mosquitos. Meu Deus do céu. Se esses mosquitos lá não é aparentado do Beuzebu, os mosquitinhos do inferno, Alguém já foi para o Araguaia? Quem aqui já enfrentou esses mosquitos? Eu lembro que meu pai passava óleo de cozinha, lambuzava, a gente ficava cheirando óleo de cozinha o dia inteiro.
E tinha que ficar, né, ter cuidado com o sol, porque senão a gente fritava, né? Mas, você sabe, resolvia, por incrível que pareça, porque os mosquitinhos chegavam e eles colavam na sua pele. E aí no final do dia, você estava preto. Alguém fez isso aqui alguma vez na vida? Tem gente do Araguaia aqui. Lá na frente, a Bíblia fala que essa ovelha, ela tem a sua cabeça ungida com óleo. Porque mosquito, inseto, incomoda. Incomoda. Quarto, não tem descanso a ovelha que sente medo, que tem rixa com outras ovelhas, que vivem com insetos nocivos em cima delas. Mas tem uma quarta particularidade: nenhuma ovelha consegue dormir com fome. Não consegue. Fome é um negócio sério. Fome é um problema. Ontem fez 4 meses que eu fiz uma cirurgia. Não sei se vocês perceberam, eu dei uma emagrecida. Tem gente que fala que eu estou mais branco. Como assim? Eu só estou emagrecendo, né? Ainda não estou igual o Michael Jackson, não. E é engraçado que nessa cirurgia, de 2 em 2 horas eu estou com fome. Então, por exemplo, antes de eu vir para cá, eu comi uma maçã. Mas sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho? Eu vou estar com fome. E convenhamos, dormir com fome é complicado? É complicado. Então aquele pastor, ele sabia disso, então ele queria a todo tempo alimentar a sua ovelha. Porque ele sabia que se a ovelha dele ficasse com fome, ela não conseguiria descansar. Já aconteceu de você estar com fome, rolar na cama, ir para um lado e para o outro e não dormir? Quando já aconteceu isso aqui alguma vez? É um problema. Mas Jesus, como bom pastor, Ele nos alimenta também. É legal que Jesus disse assim, lá em João capítulo 6, versículo 57. A Bíblia diz assim, olha, Jesus dizendo, né? Quem de mim se alimenta, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Ou seja, quem se alimenta do pastor, do bom pastor que é Cristo, também por ele vive. Porque o alimento dele é vida. Diga amém. Assim também somos nós. Agora, há uma solução para todas essas questões. E louvado seja o Senhor por isso. Porque Deus quer tirar de nós todo medo. Deus quer saciar a nossa fome. Deus em Cristo Jesus quer nos livrar de todo problema, né, com os outros. Deus quer eliminar toda a influência de demônios, porque você sabe que mosca aponta para demônios, né? A palavra Beelzebul significa o Deus das moscas. Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Em Cristo Jesus há o verdadeiro descanso. Fala, em Cristo Jesus há descanso verdadeiro. Ele disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Nessas águas de descanso, em Cristo Jesus, eu acho descanso para minha alma.
eu quero ser pastoreado por esse bom pastor. É claro que as ovelhas precisam não apenas de comer, mas precisam de água também. Porque Davi fala, olha, leva-me para junto dos pastos verdejantes, para alimento, mas também para as águas de descanso, que é o quê? A água. Elas têm sede também. E quer saber mais uma coincidência da ovelha conosco? 70% do corpo da ovelha é água. A essa altura você está falando assim, meu Deus, será que eu sou uma ovelha? Para você ter saúde, vida, vigor, força, como ovelha você precisa também de água. E quando nós começamos a sentir sede, o que é a sede? Sede nada mais é que um alerta do seu organismo dizendo, cadê a água? Cadê a água? E na nossa correria nós somos ruins para tomar água, não é? Às vezes o organismo está clamando, cadê a água? Cadê a água? Aí o rim começa a dar problema, clamando também, cadê a água? Cadê a água? E aí não tem jeito, sem água o prejuízo vem. Não há descanso genuíno sem a água. Mas que água que eu estou falando? Essa água natural também é importante, claro que é. Mas eu estou me referindo da água do Espírito, meu irmão. A água que vem de Deus, a água que Jesus deu para a mulher samaritana. A água que Ele falou assim, olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, nunca mais, porque a água que eu lhe der, será para você como um rio, que fluirá, que vai jorrar para a fonte eterna, você não vai ter mais sede, porque a minha água, ela sacia, eu tenho para você a verdadeira água, é isso. Jesus queria isso. Jesus queria que aquela mulher desfrutasse dessa água. Porque quando nós vemos lá que ele leva para as águas de descanso, como pastor, nenhum pastor quer que a sua ovelha tome água contaminada, suja, que vai prejudicar a sua saúde. Quando nós somos deixados, quando nós nos deixamos levar pelo Senhor Jesus, para bebermos das águas cristalinas do Espírito Santo de Deus, Ele vem sobre as nossas vidas e nos transforma, Ele vem sobre as nossas vidas e nos limpa, Ele vem sobre as nossas vidas e remove toda sujeira, Ele vem sobre as nossas vidas e tira todo fardo, tira todo abatimento, toda angústia. É legal que Jesus disse, e a Bíblia faz questão de dizer que no último dia da festa, lá em João capítulo 7, versículo 37, a Bíblia fala que no último dia da festa, fala assim, o último dia. Por que será que ele resolve falar no último dia da festa? Porque aqui todo mundo já está enfastiado, todo mundo aqui já está cheio, já aproveitou ao máximo, já curtiu bastante, já experimentou tudo aquilo que precisava experimentar. Só que no último dia da festa, há uma constatação fatal, eu me enchi de tudo que tinha, mas no final das contas continuo vazio. E Jesus então se manifesta, Ele se levanta e fala assim, olha, se alguém tem sede, não parece contraditório? Porque quem é que pode ter sede no último dia? Geralmente final de festa alguém tem sede? Não.
Mas ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Quem crer em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, no final das contas, por que eu vou ter descanso da parte de Deus? Porque o rio começou a fluir. Eu comecei a beber dele, e o rio também, por consequência, começou a fluir. Versículo 3, Salmo 23, versículo 3. Salmo 23, versículo 3. Refrigera-me a alma. O bom pastor, ele quer refrigerar as nossas almas. É estranho pensar que alguém sendo cuidado pelo bom pastor pode ter uma alma abatida. Porque aqui nós lemos no Salmo 23, ele dizendo: o meu pastor refrigera a minha alma. Só que lá no Salmo 42, versículo 11, ele fala que a alma dele está abatida. Por que estás abatida, a minha alma? Davi passou por frustrações. Davi passou por situações difíceis, perseguições de morte. Passou. Com certeza ele passou. Então ele sabia o peso que é ter uma ovelha abatida, estressada. Você sabe que uma ovelha estressada, a ovelha, dependendo da ovelha, se ela cai, olha só, se ela cai e fica com as pernas, para o alto, ela não consegue se levantar com facilidade, e ela começa a ficar em desespero. E muitas ovelhas morrem simplesmente porque caem e não conseguem voltar. As ovelhas mais cheinhas, elas até às vezes descansam, no solo, só que a depender desse solo, se tiver assim inclinado, em declive, elas ficam presas ali por causa do centro da gravidade no seu corpo, e a sua barriga começa a inchar por causa dos gases, e elas começam a se debater, e a circulação começa a faltar. Se naquele dia estiver frio, até ela aguenta um tempo. Só que se estiver quente, calor, ela morre em poucas horas. Não bastasse isso, ainda tem os predadores, aqueles que sabem que se a ovelha cair, ou se a ovelha ela encostar, e a depender do declive, ela não conseguir se levantar, ela vai se tornar uma presa fácil. O pastor sabe disso, mas os predadores também sabem. E o pastor, ele pode ter uma alegria quando a encontra, ou pode ter uma tristeza de às vezes encontrá-la morta. Quantas são as pessoas que, porque caíram em algum momento, frustraram, acham que Deus não se importa com elas, e acabam ficando para trás, abatidas no espírito. Só que sabe o que é interessante? É que o bom pastor, fala assim, o bom pastor procura pela sua ovelha até encontrá-la. Como que eu sei, pastor? Que está na Bíblia.
A Bíblia diz que o pastor da centésima ovelha, ele vai atrás da ovelha, até, fala assim, até encontrar. Ele vai te encontrar. Se você é ovelha, Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Amém? Ele vai te encontrar. E uma ovelha salva do abatimento, ela não quer ficar longe do seu pastor. Porque essa parábola aqui fala de arrependimento. Já estou encerrando. Arrependimento. E quando você lê a parábola da centésima ovelha, você fala assim: uai, mas do que será que essa ovelha se arrependeu? A ovelha nem fala. O que será que a ovelha fez? Você sabe por que ela se arrependeu? Porque ela se deixou, porque ela deixou ser levada pelo seu pastor. Ela aceitou. Ela simplesmente aceitou. Tem pessoas que às vezes reconhecem que precisa de Deus, necessita de um renovo, necessita do refrigério, e o pastor está diante dela, o bom pastor, mas ela se recusa a voltar. Mas graças a Deus que o bom pastor está aqui hoje, amém? Para finalizar, a Bíblia diz que esse pastor guia as suas ovelhas por caminhos de justiça, por amor do seu nome. A ovelha tem um hábito, de passar pelo mesmo caminho, de fazer a mesma coisa. É o que aqui em Goiás a gente chama de trieiro. Você sabe que se você criar um trieiro, é engraçado porque, fala a verdade, a gente gosta de um trieiro, é ou não é? Porque quando a gente gosta de criar um caminhozinho, aquele trieiro depois não nasce mais nada, não é? Mas o trieiro está lá. E a ovelha não é diferente. A ovelha ama passar pelos mesmos caminhos, ficar no mesmo pasto. Às vezes destrói, paisagens inteiras, danificando ali aquela terra. Mais uma vez, o pastor é essencial para conduzi-la para outros pastos. Quantos de nós gostamos de andar pelos nossos próprios caminhos, fazer o que a gente bem entende? E às vezes Deus fala assim: filho, é para cá. O pasto verdejante está de cá. Você fala: não, eu que sei, é para cá. É para cá. Ovelha minha, a água de descanso está ali. Você fala: não, está de cá. Às vezes somos obstinados nas nossas conclusões, nas nossas concepções, nas nossas certezas. A Bíblia fala de caminhos que parecem ser caminhos bons, mas ao final são caminhos de morte. Eu quero finalizar dizendo apenas, chegar até o versículo 4, que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha que poderoso. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Muitas das vezes
a ovelha, né, no decorrer do ano, a depender da estação, ela vai atrás de outras pastagens, porque pode ser que esteja nevando, e lá no pico da montanha, ela não acha comida, ela não acha água, e aí ela tende a descer, porque no vale ainda não está coberto de neve, tem pastos, tem rio correndo. Porém, quando ela desce para o vale, ela enfrenta perigos, e perigos grandes. Enfrenta chuva, as neves que derretem, os animais predadores que abrigam ali no vale, nas cavernas. Mas o bom pastor, ele está lá. Ele está lá porque ele sabe que por mais que a ovelha esteja ali naquela situação de perigo, aquele pastor é com ela, e não vai deixar que nem predador, nem chuva, nem neve, nem perigo algum aconteça, faça alguma coisa com aquela ovelha. Ele está lá presente. Muitas das vezes temos orado para que o Senhor nos leve para lugares altos. Só que pode ser que Deus queira nos levar para vales. A gente costuma ler esse versículo e acha que vale é só problema, mas nem sempre, nem sempre. Nesse contexto aqui foi uma necessidade. A ovelha vai com as próprias pernas, mas o pastor está lá. Só que Deus às vezes permite que passemos por vales nas nossas vidas, decepções, frustrações, para nos fortalecer, mas sobretudo para nos mostrar que Ele está conosco, sempre. E Ele está lá para te dar água fresca, pastos verdejantes, e não importa se é no vale, se é na montanha, se é em cima, se é embaixo, Ele continua sendo meu pastor. Ele continua comigo. Davi sabia disso, por isso ele diz: tu estás comigo. Tu estás comigo. Pastor, como que eu faço então para ter acesso a esse pastor? Eu quero andar com esse pastor maravilhoso, porque depois a gente encerra com os 2 outros versículos, e a Bíblia fala que Ele prepara uma mesa na presença dos adversários, porque passado esse tempo Ele leva de novo para o pico da montanha, e do pico da montanha Ele vê, as ovelhas começam a ver todos os predadores que queriam comê-las, mas elas estão lá, vendo de cima, do lado do pastor delas, só contemplando cada um dos predadores que não encostaram uma unha nelas por causa do pastor que estava lá. E aí, ele termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão. Você sabe que essa bondade tem a ver com a graça. Se tem algo que vai te seguir, é a graça de Deus. Porque o que significa a graça? É Deus dando tudo para quem não merece nada. Você acha que vai mudar isso? Em algum momento na sua vida vai mudar isso? Não. Ele vai continuar sendo bom, Ele vai continuar te amando, Ele vai continuar te dando, ainda que você continue não merecendo nada. E a misericórdia? Misericórdia é tudo aquilo que nós merecíamos, mas Ele não nos dá.
Nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu a vida. Nós merecíamos a pobreza, mas Ele nos deu a sua riqueza. Nós merecíamos a enfermidade, mas Ele nos deu a sua saúde. Isso é a misericórdia. Quando Davi escreve esse salmo, nós costumamos ler ele de uma forma às vezes religiosa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não era essa a expectativa de Davi. A expectativa de Davi era: o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus da minha vida, Ele é o meu pastor. E eu estou aqui, tranquilo, em paz, desfrutando da sua bondade, do seu refrigério, da sua misericórdia, do seu descanso, porque Ele está comigo e nada, absolutamente nada vai me faltar. É como se Ele estivesse comemorando. Ele é meu pastor e nada me faltará. Sabe qual o segredo para desfrutar desse pastoreio? Graças a Deus, Jesus, o bom pastor, Ele esteve aqui na terra, Ele morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele também disse, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ovelhas do seu aprisco, a saber, aos que creem no seu nome. Quero te convidar a se colocar de pé. É muito fácil, é muito simples na verdade, pedir para Deus assumir o controle das nossas vidas. Diante de todo esse cenário, fala a verdade, você quer um pastor desse para a sua vida? Quantos querem um pastor desse? Quando nós cremos e recebemos o Senhor, quando nós cremos e recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele também se torna o nosso bom pastor. De que maneira eu posso fazer isso? É muito simples. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Duas coisas eu preciso fazer aqui nessa noite: crer com o coração e confessar com a minha boca. Se eu fizer isso, eu estarei pedindo, assumindo o pastoreio de Cristo Jesus na minha vida. E eu creio que hoje é uma noite especial. Hoje você pode fazer essa decisão na sua vida, de aceitá-lo como pastor, de se colocar na posição de ovelha. E a partir de hoje, não é que você não terá mais dificuldades, não é que você não terá mais aflições, problemas, mas você não estará sozinho. Essa é a promessa: você não estará sozinho.
Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você colocasse a mão no seu coração, em nome de Jesus. Ele quer que você faça parte do seu pastoreio. Ele quer que você entre hoje mesmo para o seu aprisco, porque Ele está te chamando pelo nome, Ele te conhece pelo nome. Não há ovelha desgarrada que Ele não possa encontrar, não há ovelha abatida, desanimada, que Ele não possa trazer refrigério. Ele é o Todo-Poderoso, Ele morreu numa cruz por nós, Ele quer nos dar vida, vida abundante. Ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso eu gostaria de, ainda com a mão no seu coração, de olhos fechados, você vai fazer uma oração após mim, em nome de Jesus, com a sua boca, mas sobretudo crendo no seu coração, do fundo do seu coração, porque Ele está aqui hoje, o bom pastor está aqui hoje, e Ele quer te salvar, Ele quer te colocar no seu rebanho. Por isso diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, meu pastor. Diga: eu creio que o Senhor Jesus morreu numa cruz pelos meus pecados. Diga: ao terceiro dia ressuscitou e agora vivo está. Diga: eu creio que o Senhor é o meu pastor. Diga: eu quero hoje mesmo fazer parte do seu rebanho. Diga: eu me arrependo dos meus pecados. Diga: eu creio. Diga: eu quero que o Senhor assuma a partir de agora o controle, o senhorio da minha vida. Diga: escreve o meu nome no livro da vida. Diga: porque eu quero fazer parte da tua família. Diga: eu quero viver hoje mesmo como ovelha do seu rebanho. Diga: porque eu quero desfrutar de pastos verdejantes. Diga: eu quero desfrutar das águas de descanso. Diga: eu quero ter a minha alma refrigerada. Diga: eu creio que a partir de hoje, tu estarás comigo, porque o Senhor é o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu Cristo. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga amém, meu irmão. Aleluia. Eu quero encerrar dizendo que, se você nunca fez essa oração e foi convidado por alguém para estar aqui hoje, gostaria que você erguesse a sua mão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria orar por você, mas eu queria te falar para que você venha até aqui à frente para eu orar por você. Você que convidou essa pessoa, traga essa pessoa aqui, em nome de Jesus. Essa é uma noite muito especial. Nós vamos encerrar orando por essas vidas, em nome de Jesus. Pode vir aqui à frente. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que crê que o Senhor Jesus pode ser o pastor da sua vida. Essa é uma noite de salvação.
É uma noite de reconciliação. Toda a igreja estenda as suas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Os discipuladores, venham aqui à frente. Vamos orar com essas pessoas. Vamos declarar a vida de Deus. Em nome de Jesus, bem rapidinho. Você que quer reconciliar com Jesus, vem aqui também. Essa é uma noite para você. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, coloco diante do Senhor, nessa noite, cada uma dessas pessoas que aqui estão. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, corações livres, corações para receber, Deus, o Evangelho da graça, para sair daqui transformados, renovados, para sair daqui, ó Deus, com a vida nos seus corações. Pai, nós declaramos cura, declaramos refrigério, restauração, milagres. Ó Deus, que o teu poder se manifeste, gerando novo nascimento, gerando reconciliação, gerando graça, vida, poder. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que algo poderoso, especial está começando a partir de hoje, que as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ficar onde você está. Vamos encerrar juntos, cantando essa canção. Projeta aí para nós. Quem Deus libertar.